Olá a todos, professor Alisson Castro, estamos aqui para dar início ao nosso projeto Enem 2019. Nós trazemos a você, com toda a competência, qualidade e estrutura do Colégio Tiradentes, um curso de resolução de exercícios online, onde você, de qualquer lugar, o dia, a hora, no conforto do seu lar, pelo seu smartphone, seu tablet, certo? Seu computador de mesa, seu notebook, enfim, diante de todo o aparato tecnológico, você está junto conosco na sua preparação para o Enem, tá certo? Vamos fazer um percurso pela história do Brasil, eu e uma grande equipe de professores traremos a você um trabalho maciço sobre a resolução de questões do Enem e sobre os principais tópicos que serão cobrados na prova desse ano, com base nos programas das disciplinas que envolvem o Enem, especialmente baseando-se nas últimas provas, as provas de 2017 e 2018, que já nos traçam um grande panorama acerca do Enem, tá certo? Então eu convido você a passear um pouco comigo pela história do Brasil. Teremos o professor Diogo na disciplina de História Geral, tá certo? Vamos iniciar o nosso curso pelo período colonial, tá certo? Comigo, professor Alisson Castro, diretamente aqui dos estúdios da maior referência em aprovação, que é o Tiradentes Online, tá certo? Vamos começar aqui um pouquinho fazendo um percurso pela nossa disciplina, tá certo? Vamos começar aqui um pouquinho para você entender para onde você vai ser levado dentro da história do Brasil, tá certo? Dentro da história do Brasil você vai ser levado a 3 períodos. O período colonial, a fase da... Opa, desculpa, deu uma escorregada aqui, certo? Deixa eu calibrar direitinho a mão. Brasil colônia, tá certo? Trago você para o Brasil império e trago a você para o Brasil República, tá certo? Então essa vai ser a nossa trajetória temática dentro dessa resolução de exercício do Enem. Gostei dessa cor, viu, Bruno? Obrigado aí por ter ampliado o nosso repertório de cores. Gostei dessa cor, tá certo? Vamos começar o nosso bate-papo pelo Brasil Colônia, ou chamado também Brasil Colonial, tá certo? E eu queria já chamar a sua atenção a alguns aspectos importantes antes de passarmos à resolução das questões, tá certo? Vamos para cá. Quando eu falo de Brasil Colônia, estou falando de um período que vai de 1500, data oficial, a 1822, tá certo? De 1500 a 1822. Vale ressaltar que esse período vai se subdividir em 2 grandes partes, tá certo? O período pré-colonial, ou seja, que antecede a efetiva fase de colonização, e o chamado período colonial, tá? Para a historiografia tradicional, esse período percorre os 30 primeiros anos da nossa colonização. Então, se ela começa em 1500, como você viu aqui, mais 30 anos, de 1500 a 1530, de 1500 a 1530, tá certo? E esse aqui começa logo em seguida, de 1530 a 1822, fechando o repertório do nosso período colonial, tá certo? Vamos passar agora à resolução das nossas questões, tá? Convido a você, depois desse bate-papo inicial, e aí dentro da resolução de questões nós vamos fazendo aquele modelo de teoria em exercício, que é a metodologia mais eficaz e mais forte da nossa preparação, tá certo? Vamos aqui começar pela primeira questão. Queria lembrar você que todas as questões elas estão montadas a partir de um modelo Enem, tá certo? Baseado na nova estrutura historiográfica, né, da recente produção historiográfica, eu queria lembrar a você que os pilares do nosso trabalho estarão montados na história social, tá? E na história cultural. Tá bom? Eu queria deixar claro para você que o nosso trabalho vai ser montado a partir desses 2 importantes ramos que a recente historiografia tem dado uma ênfase gigantesca, e a prova do Enem, você que acompanha aí o Enem, tá certo? A prova do Enem, ela vem com história social e história cultural com muita intensidade. E nós aqui do Tiradentes vamos fazer um percurso bem extenso dentro dessas novas tendências historiográficas, tá? Vamos para frente. Primeira questão. O dia em que o capitão-mor Pedro Álvares Cabral levantou a cruz era 3 de maio, quando se celebra a invenção da Santa Cruz, em que Cristo, nosso Redentor, tá certo? Morreu por nós.
e por esta causa pôs nome à terra que se encontrava descoberta de Terra de Santa Cruz, e por este nome foi conhecida há muitos anos. Porém, como o demônio, com o sinal da cruz, perdeu todo o domínio que tinha sobre os homens, receando perder também o muito que tinha em os desta terra, trabalhou que se esquecesse o primeiro nome e lhe ficasse o de Brasil. Ou seja, ele está dizendo que este primeiro momento de nomenclatura das novas terras dá-se lugar às... Opa, deixa eu dar uma ajeitada aqui. Dá-se lugar às terras brasileiras, tá certo? É isso que a questão está deixando bem evidente para você, tá bom? Por causa de um pau, certo? De uma árvore, assim chamado de cor abrasada e vermelha, com quem tinge os panos. Já ressalto para você a primeira atividade econômica implantada pelo modelo mercantilista colonizador português, o chamado extrativismo vegetal a partir da extração do pau-brasil. Deixei um pouquinho mais à frente, por favor, me permita. O pau-brasil estabelece uma relação de modo de produção baseado nas tradições do escambo, que vinha desde o período medieval no Brasil, tá certo? Vamos para frente. O texto da questão revela que, você percebe que na questão o texto ele tem uma intensidade, um volume, né, uma densidade religiosa, apresentando os elementos da colonização católica com muita intensidade. Você lê o texto e você percebe a figura colonizadora alicerçada ao modelo da monarquia confessional, aonde a Igreja Católica tem participação ativa e direta do processo, especialmente depois do efeito da Reforma Protestante, que faz com que haja uma crescente redução da quantidade de fiéis à Igreja Católica dentro do continente europeu. E haja vista que o Concílio de Trento reformula o pensamento da Igreja Católica e determina que as viagens às novas terras sejam também acompanhadas agora dos seus representantes, dos seus padres, né? A famosa criação da Companhia de Jesus. Então, essa figura religiosa ela está presente em muito no processo colonizador brasileiro desde o seu primeiro momento, tá certo? O texto revela que a Igreja Católica defendeu a prática do extrativismo durante o processo de conquista. Rapaz, o texto em momento nenhum foi percebido esta defesa da prática do extrativismo, do processo de colonização e também de conquista do Brasil, tá certo? Então o item A você já marca como falso. Um esboço amplo de salvação dos povos nativos do Brasil orientou as ações dos mercados portugueses. Não há percepção desse tipo de modelo, tá? Esforço amplo de salvação, ele não destaca isso no texto. Os nomes atribuídos pelos colonizadores às terras do Novo Mundo, na América, sempre respeitaram motivações e princípios religiosos. Cuidado com essas palavrinhas aqui, né? Ó, essa palavra aqui acaba atrapalhando todo o processo, tá? Item D de dado. O objetivo primordial da colonização portuguesa no Brasil foi impedir o avanço do protestantismo nas terras... Não. Eles, inclusive, vieram para cá, conforme eu já apresentei para você um comentário teórico, a fim de buscar novos fiéis dos nativos desse novo mundo, tá? O texto revela em si uma visão mística da colonização, acompanhou a exploração dos recursos naturais existentes nas terras conquistadas. E aí, esses recursos naturais, aí sim, ó, apresenta a você a figura do pau-brasil. Tá certo? Apresenta a você a figura do pau-brasil e, por favor, você marca o item E de esperança, é de Enem, tá certo? A esperança que você depositou no nosso trabalho, a nossa confiança, nos sentimos muito lisonjeados, honrados e sabemos da responsabilidade que é colaborar nesse seu processo de preparação, tá certo? Então, primeira questão, você assinala o item E de Enem 2019, tá certo? Vamos para cá, segunda questão. Neste dia, a horas de véspera, houvemos vista de terra. Olha aí, mais uma vez, a figura da colonização. Primeiramente do monte, muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele de terra chã, com grandes arvoredos. Ao monte alto o capitão pôs o nome, o Monte Pascoal, e a terra de Vera Cruz. O texto acima é parte da carta do escrivão Pero Vaz de Caminha, tripulante a bordo da armada de Pedro Alves Cabral, ao rei português Dom Manuel.
rei durante o processo de colonização. Narrando o descobrimento do Brasil. Essa expedição marítima, essa aí que tem o caminha, né? Pode ser entendida no contexto socioeconômico da época. Olha que comando de questão mais bonito. Ele diz que ela pode ser entendida no contexto socioeconômico do período. Ele filtra, ele amarra bem direitinho aí o modelo da questão. Podemos entender como a tentativa de obtenção de novas terras no continente europeu, para ceder aos nobres portugueses empobrecidos pelo declínio do feudalismo verificado durante todo o século XIV. Calma, o item está errado. Consolidação do poder da igreja junto às monarquias ibéricas, interessada tanto em reprimir o avanço muçulmano no Mediterrâneo, quanto em cristianizar os indígenas. Calma, né? Que a questão aqui estava muito mais próxima do protestantismo do que da figura do Islã. Já visto que o Islã já estava em terras africanas, já estava em terras orientais, tá? Busca por ouro e prata no litoral americano para suprir a escassez, olha aí, de metais preciosos na Europa, o que prejudicava a continuidade do comércio com o Oriente. Faço uma menção às especiarias. Tá certo? O item também está falso. Conquista do litoral brasileiro e sua ocupação. Opa, isso aqui nem aconteceu. Ó. Lembra que eu chamei a sua atenção aqui para uma fase do período chamado período pré-colonial, que antecede os passos da colonização brasileira, né? Tomada oficial das terras garantidas a Portugal. Aqui sim, ó. Tomada oficial não é sinônimo de efetiva colonização, viu? São duas coisas diferentes. Repete para mim, professor. Repito. A tomada oficial das terras não tem nada a ver com a questão da colonização. A tomada oficial, tudo bem, o processo, né, aquele rito político que acontecia, tudo bem, aconteceu, tá perfeito. Agora, a efetiva colonização do Brasil não se deu na mesma ocasião, tá certo? Então eu posso ter a tomada oficial e um processo posterior à tomada, né, do início do processo de colonização, tá? Confere aí na leitura da tua questão. Pelo Acordo de Tordesilhas de 1494, ó, como diz o item de dedicação. E o controle exclusivo português da Rota Atlântica, dando-lhes acesso lucrativo ao comércio de especiarias. Maravilha, perfeito, perfeito, perfeito. Item correto, item E. Lembrando que o Tratado de Tordesilhas divide o Brasil, certo? Divide o Brasil em duas, né, as terras da América em duas porções. Dividindo aqui o Brasil para Portugal, tá certo? Essa porção portuguesa, lembrando que a referência é o Cabo da Boa Esperança, e essa porção aqui para as terras espanholas. Vale salientar que de 2014 para cá já se tem o entendimento de que na porção norte as capitanias hereditárias estavam em corte vertical e não em corte horizontal, como mostrou até então o ano de 2014. Tá certo? Vamos lá para a terceira questão. Vamos para frente. Terceira questão, ele traz o seguinte texto para você. Você sabe que a prova de ciências humanas, né, ela gosta de trazer textos, abrange as áreas das ciências sociais, história, geografia, filosofia e sociologia, e você sabe que é uma prova que gosta de trazer muitos textos para a gente, tá certo? Terceira questão diz, leia o segmento abaixo do escritor indígena Ailton Krenak, né, da qual agradeço já de antemão a organização da Unicamp, que nos proporcionou no ano de 2017 a palestra do Krenak, que foi algo assim simplesmente espetacular. Muito obrigado à comissão organizadora da nossa Olimpíada Nacional em História do Brasil, na pessoa da professora Cristina Meneghelli e da professora Leca Pedro. Agradecemos muito aí o carinho e o zelo que elas têm com a nossa disciplina tão importante para a construção crítica dos nossos cidadãos, tá? Os fatos e a história recente dos últimos 500 anos têm indicado que o tempo desse encontro entre as nossas culturas... Ora, o Krenak é índio, meu amigo. Ele fala de um pertencimento. É um tempo que acontece e se repete todo dia. Olha aí. Não houve um encontro entre as culturas dos povos do Ocidente e a cultura do continente americano numa data e num tempo demarcado, que pudéssemos chamar de 1500 ou de 1800.
Aí ele ressalta, estamos convivendo com este contato desde sempre, ou seja, ele traz atenção na sua fala a ideia do cotidiano, da continuidade, da relação do contato entre o nativo e a figura estrangeira do colonizador. Considerando a história indígena no Brasil, olha aí, que foi que eu falei para você, quando eu falei das bases da história social, aí aqui eu tenho a figura do índio, vou fazer só um adendo, o negro, certo? Como elementos importantes. Lei 11.645/08. Ela norteia as questões sobre os assuntos indígenas, tá certo? Estão em voga agora nesses últimos dias. E o negro é a Lei 10.639/03, tá bom? Só para adicionar mais conhecimento a você. Vamos para frente. Considerando a história indígena no Brasil, a principal ideia contida no segmento é, olha aí o que diz o item E, perde nem tempo não, vai para o E de Enem, a continuidade histórica do contato cultural entre ocidentais, certo? E os nativos, maravilha. Negação da conquista, falso. Ausência de transformação social, falso, o texto destaca a transformação. Exclusão dos povos americanos da história ocidental, mentira, isso não. Estagnação social, isso aqui não. Do continente sul-americano após a chegada dos europeus, negativo. Item correto, item E de Enem. Vamos para frente, quarta questão, toca o barco. Em 1500, fazia 8 anos que havia presença europeia no Caribe. Uma primeira tentativa de colonização que ninguém na época podia imaginar que seria o prelúdio, ou seja, a antecipação, da conquista e da ocidentalização de todo um continente e até, na realidade, uma das primeiras etapas da globalização. A aventura das ilhas foi exemplar para toda a América, espanhola, inglesa ou portuguesa, pois ali se desenvolveu um roteiro que se reproduziu em várias outras regiões do continente americano. Qual é esse roteiro, professor? Caos e esbanjamento, incompetência e desperdício, indiferença, massacres e epidemias. A experiência serviu pelo menos de lição à coroa espanhola, que tentou praticar no resto de suas poções americanas uma política racional de dominação e de exploração dos vencidos. A instalação de uma igreja poderosa, olha aí a figura católica, dominadora e próxima dos autóctones, assim como a instalação de uma rede administrativa densa e o envio de funcionários zelosos que evitaram a repetição da catástrofe antilhana. A instalação de uma igreja poderosa, dominadora e próxima dos autóctones contribuiu para a dominação espanhola e portuguesa na América, uma vez que os religiosos mediaram os conflitos entre os grupos indígenas rivais e asseguraram o estabelecimento de relações amistosas. Vá com calma que ele está fazendo uma análise aqui bem interessante, tá certo? Eles até tentaram, em alguns casos conseguiram, foram bem cedidos, mas quando ele diz, ó, entre grupos indígenas rivais e asseguraram, meu filho, aqui ele restringe, viu? Ele fecha muito. Assegura o estabelecimento de relações amistosas. Tenha calma, que houve conflito, inclusive no Brasil, tá certo? Aceitaram a imposição de tributos às comunidades indígenas, mas impediram a utilização de nativos na agricultura e na mineração. Falso. Isso aqui é falso. Principalmente quando se trata de América Espanhola, né? E a questão aqui é uma questão muito boa, que ela faz uma comparação, né? Toda vida, quando a questão ela sobe um pouco mais de nível, né? O elaborador quer fazer uma questão mais encorpada, mais bonita, como a gente chama, aí ele faz uma questão comparativa, né, para você fazer análise de duas realidades socioculturais. Isso aí é espetacular, é fantástico. Nosso parabéns para a elaboração do quesito, tá? Toleraram as religiosidades dos povos nativos e assim conseguiram convencê-los a colaborar com o avanço da colonização. Também não, o item está falso. Rejeitaram os regimes de trabalho compulsório. Professor, quais regimes são esses? Apresenta a você a mita e apresenta a você a encomienda na América Espanhola. Certo? Desenvolveram missão de cristianização dos nativos e facilitaram o emprego de mão de obra indígena na empresa colonial. Muito bem. Afinal, ele fala na figura da América Portuguesa. Aí aqui eu falo aqui da figura das missões jesuíticas dentro do período colonial. Tá certo? Maravilha. Quarta questão também, item é de Enem, é de esperança, tá? Questão número 5. Leia o excerto para responder a questão a seguir. O coração econômico da época, Veneza. Opa, falei do Renascimento, certo? Deixa eu puxar. Falando do
Renascimento, aquela interseção entre a crise da Idade Média e a formação da Idade Moderna, da qual o Brasil, nesse momento, aparece, tá certo? Em assegurar a competitividade de seus produtos. Em 1504, os navios venezianos já quase não encontraram pimenta em Alexandria. Opa, falei da especiaria, né? As especiarias desta proveniência se revelavam muito mais caras do que as que são encaminhadas da Índia portuguesa. Olha aí. A pimenta embarcada pelos portugueses em Calicut é 40 vezes menor, menos onerosa, né, do que a que transita por Alexandria. Ora, se lá já dava lucro, imagine nessa época aqui, tá certo? 40 vezes menor, imagine a de Alexandria. O início da colonização efetiva do Brasil. Opa, eu estou falando de qual período, hein? Estou falando de qual período? Estou falando do período colonial. Aqui nessa questão, eu já estou nessa fase aqui da história do Brasil, tá certo? Volta para lá. Historicamente condicionado pelos fatos referidos pelo excerto, teve início assim que os navegadores chegaram à Nova Terra. Aí é falso, né? Você está de brincadeira. Essa fase aqui é o período pré-colonial. Projetou a hegemonia portuguesa no comércio atlântico. Falso. Isso aqui já é desde a descoberta lá das Índias, tá bom, gente? Enriqueceu a metrópole com a descoberta de metais preciosos. Isso aqui foi na América Espanhola. Inicialmente a gente não tem metal precioso. Atardou-se devido aos lucros auferidos com o comércio oriental, especialmente na figura das especiarias. Então, nosso processo de colonização foi tardio. O item está correto. Foi financiado pelos lucros gerados pelo comércio de especiarias. Falso, tá certo? O item correto é o item D de dedicação, certo? Vamos para frente. Sexta questão. Traz um poema. Sempre bom você lembrar dos poemas, as provas gostam dessa estrutura, deste tipo de fonte histórica para poder compor as questões, tá? Essa cova em que estás, com palmos medida, é a cova menor que tirastes em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo, é a parte que te cabe neste latifúndio. Opa, então ela vai falar do processo de colonização, ressaltando seus elementos econômicos. Não é cova grande, é cova medida. É a terra que querias ver dividida. O poema trata da relação entre o homem e a terra no Brasil. Com base nos conhecimentos sobre propriedade e uso da terra, assinale a alternativa correta. Maravilha. Fala principalmente da figura do latifúndio, tá certo? No decorrer do segundo reinado, a Lei de Terras de 1850 possibilitou o livre acesso. Essa informação aqui está falsa. Que está falso. Aí eu trago esse item para fazer uma reflexão com você sobre o processo de comparação dos dois períodos. Para você lembrar que a questão fundiária no Brasil sempre foi a pauta de um grande problema social. Então, a questão fundiária é um problema histórico-social que vem se desenvolvendo no Brasil desde o início do processo de colonização. Passou pelo processo de colonização na figura do plantation, a figura do latifúndio, ela permeia a fase de independência, chegando ao segundo reinado com um processo codificativo, com a lei de terras de 1850, e aí ela chega até os dias de hoje, haja vista que a grande questão social, a grande promoção da reforma agrária sequer foi aprovada pelo nosso poder legislativo, tá certo? Vamos para frente. Na colônia, as terras doadas como sesmarias, doadas pela coroa, né, garantiam privilégios aos senhores de engenho, isso é verdade, mas restringiam a prática de certas atividades econômicas. Verdadeiríssimo, tá? O item já está verdadeiro. No Império formaram-se os primeiros quilombos, falso, aqui é da época da colônia, tá? Em 1964, João Goulart realizou a desapropriação, isso aqui é falso, não houve reforma agrária. FHC também, a informação está falsa. Aqui é uma questão completa de história do Brasil para você discutir a questão da terra, tá? Vamos para a questão de número 7. Vamos andando, caminhando comigo. No processo de colonização, os capitães donatários tinham alguns direitos oferecidos pela coroa portuguesa. Podiam escravizar e vender até 24 índios por ano, direito sobre a morte dos escravos, gentios e homens livres de menor qualidade. Podiam, em alguns casos, deportar colonos sem apelação ao rei, né? Sem aquele pedido. O senhor donatário, como grande proprietário de terras, podia também ceder pedaços de terra para outros colonos e desenvolverem plantações, e podiam ainda deter o comando militar e o direito de alistar colonos e formar milícias. Com base no texto, qual questão é a certa? Este texto revela que o rei em nada mandava. Gente, precisa nem continuar, né? Vou nem continuar para não ter mais problema. Os capitães donatários eram homens da pequena fidalgia. Não.
eram da grande fidalgia, eram nobres, tá? Fidalgos representativos, de grandes famílias, tá? Os capitães donatários tinham tarefas voltadas para a segurança interna, confere. Externa da colônia, confere a fase da proteção. Monopolizava o controle da terra, sim, tá? O que produzia uma distribuição de acesso à terra desigual, confere. Eram os responsáveis pela organização da produção das matérias-primas brasileiras voltadas para a exportação, atendendo o mercado português. O item correto é o item C. As violências acima descritas inviabilizaram a continuidade das capitanias, já que as pessoas não queriam se subordinar. Falso, tá? O fato de poder conceder terras para outros sesmeiros gerou uma política de acesso à terra. Isso aqui é mentira, tá certo? O item está falso. Na época era alta concentração de terra, tá? Questão número 8, ele diz assim, ó. Outra importante manifestação da crença e tradições africanas na colônia eram os objetos conhecidos como bolsas de mandinga. A insegurança, tanto física como espiritual, gerava uma necessidade generalizada de proteção das catástrofes da natureza, das doenças, da má sorte, da violência, dos núcleos urbanos, dos roubos, das brigas, dos malefícios de feitiçaria, etc. Veja o quanto essas bolsas de mandinga, elas trazem a cobertura desse processo. Também para trazer sorte, dinheiro e atrair mulheres. O costume era corrente nas primeiras décadas do século XVIII, envolvendo não apenas escravos, mas também homens brancos. Ou seja, aqui ele fala de um processo de fusão cultural. Elementos que tratam o negro, certo? Mas também são trazidos ao branco, tá? E aí, em alguns momentos, a gente ressalta o modelo do sincretismo religioso, tá certo? Bora lá para a questão 8, tá? A prática histórica e cultural de matriz africana, essa expressão adora ser cobrada pela banca do Enem. Descrita no texto, representa uma expressão do valor das festividades. Falso, da população pobre. Ela fala da figura dos brancos, né? Ferramenta para submeter os cativos ao trabalho forçado. Não, está falando desse processo não. Estratégia de subversão do poder da monarquia portuguesa, aqui ainda na fase da colônia. Elemento de conversão dos escravos ao catolicismo romano. Falso. É, na verdade, uma absorção do modelo africano pelo português, pelo branco miscigenado. Instrumento para minimizar o sentimento de desamparo social que existia naquela época. O item correto é o item de esperança, tá? Chegamos ao final de um percurso, né? Você viu que a gente dá, em alguns momentos, até uma maior velocidade às questões para tentar preencher, né, com um maior número de informações, as características do período colonial. Nós vimos os aspectos iniciais do período pré-colonial, o período do descobrimento, a fase inicial de colonização, vimos questões econômicas, questões sociais passando por isso, e inclusive também questões políticas que envolvem toda a teia da história que compõe a prova de História do Brasil do Enem. Tá? Agradeço a sua atenção, agradeço a sua confiança no nosso trabalho e já deixo o convite aqui para você, para nós nos fazermos presentes nos nossos próximos encontros, onde vamos falar sobre questões da administração colonial, da sociedade colonial, um pouco mais de economia colonial, verticalizando o entendimento do processo açucareiro, do processo minerador, das atividades subsidiárias, bem como também das questões sociais, dando uma passada muito característica da nossa prova, que é uma passagem pelas revoltas sociais, desse tema que é tão importante na nossa história colonial. Um forte abraço e deixo o convite para você dos nossos próximos encontros. Obrigado pela consideração e nos vemos nos nossos próximos vídeos. Valeu, rapaziada!